Boa tarde, meu nome é João Paulo. Vim aqui apresentar meu nível 3 da macrotarefa de BMVC referente ao sistema de login, de cadastro de página restrita ao usuário, certo? Seguinte, agora eu vou mostrar como que eu implementei na prática aqui no site, né, o sistema de login, de cadastro, certo? E de página restrita. Então, começando aqui, você vê aqui no topo do site os botões de entrar e cadastrar-se, né? Quando você clica no botão de cadastrar, ele te leva, né, para a página dedicada que eu fiz de cadastro, a Register. E aqui você dá o nome de usuário, dá o e-mail, dá a senha e dá a foto de perfil, se você quiser dar uma foto de perfil, que ele vai colocar o seu cadastro, né? Então eu vou botar um nome fictício aqui, Eric, um nome de usuário, né? Um e-mail, pode ser esse aqui, er@gmail.com. Senha, vou botar 1234 e foto de perfil. Vou botar essa foto aqui. Adendo, se eu quiser colocar um e-mail e não tiver o arroba, ele vai dar erro, né? Ele aqui fala, inclua um arroba no endereço de e-mail, certo? Cadastrei, né? Quando você cadastra, ele já não loga direto, aí você tem que clicar no botão de entrar, que é um modal de login que eu fiz pelo JavaScript, certo? E aqui eu coloco o meu cadastro, no caso, meu e-mail, mais a senha, e estou cadastrado. Seguinte, você vê ali no topo do site que quando eu logo na minha conta, ele some os dois botões, no caso de entrar e de login, de entrar e de cadastro, no caso, e aparece ali o meu ícone na foto que eu escolhi, o meu nome e o botão de logout, certo? E também do lado, né, disso, eu adicionei também o botão minha conta que só aparece, né, quando você loga no site. E esse minha conta, ele leva para a página account, né? Aqui você pode mudar suas informações de usuário, no caso e-mail, nome. Vou fazer um teste aqui, ó. Vou mudar de Eric para Eric234, salvar alterações e quando você vê no início aqui, ele alterou. Então está totalmente funcionando essa função do CRUD do usuário, certo? E como página restrita, eu fiz o seguinte. Quando você clica aqui no botão explorar jogos, certo? Você antes conseguia ver os jogos e fazer o CRUD ao mesmo tempo, né, na mesma página. Agora eu adicionei uma coisa, que é o que? Quando você loga, você tem permissão para acessar a próxima página de games, que é o que? Aqui é a games.public, né? Que você consegue ver se você estiver logado ou não. Mas se você loga, você consegue clicar no botão gerenciar jogos, que é a nossa página restrita, e aqui, que é a games, que antes já existia, você consegue fazer o CRUD dos jogos, certo? Então, só para testar, quando você volta em início, você desloga, você tenta aqui fazer o CRUD, você não consegue, ele vê o cookie, né, do site, vê que você não está logado mais e te redireciona para a página principal para o modal diretamente, né, para você fazer seu login. E se você não tiver um login, você clica aqui embaixo e te leva para a página de cadastro, tá? Basicamente é isso no site em si. Agora que eu vou mostrar um pouco mais do código, né? O que eu implementei no código para funcionar o sistema de login, de cadastro e de página de acesso restrito, certo? Primeiro aqui eu importei a biblioteca Bcrypt, né, para poder usar o hash, né, dela para senhas. Depois eu criei uma classe, né, adicionei mais uma classe que é a classe user, que aí a gente vai ter os parâmetros aqui de ID, de e-mail, de username, de profile pic, né? No caso, o image. E depois aqui a gente puxa a função do bcrypt, né, para criar o hash a partir da senha do usuário, né? Depois aqui a gente faz uma funçãozinha para ver se essa senha que é fornecida na hora, né, de logar, ela corresponde ao hash armazenado. Depois a gente tem mais uma funçãozinha aqui que é toDict, que ela passa as informações, né, os parâmetros do objeto para o nosso JSON, né, o users.json. E a gente tem esse class method aqui que é usado para carregar os usuários do JSON, certo? Então agora eu vou mostrar um pouquinho mais sobre as funções de login em si, certo? Vou começar aqui mostrando a load users, que é uma função que pega os arquivos do nosso JSON, decodifica e depois ela converte em objetos, né, do tipo user. No caso, ela decodifica o JSON, passa para o objeto. E depois a gente tem a nossa função saveUsers, que faz o contrário, né? Ela pega o objeto user, no caso, pega todas as informações, salva no nosso JSON users, né? Certo? Continuando a falar das funções aqui,
Eu vou falar um pouco das alterações que eu fiz, né, para o funcionamento aí do sistema de login de cadastro da página acesso restrito. Primeiro na função Gameverse aqui, eu adicionei o cookie do usuário, né, o request.getCookie, que ele pega o cookie, vê se você está logado, aí ele cria aquela restrição para saber se você é logado ou não lá no HTML, entendeu? Então eu posso adicionar essa restrição lá no código de HTML para poder gerar ou uma página ou a outra, né? Então, as diferentes coisas de cada página, do usuário logado ou do usuário não logado, né? E daí também eu adicionei aqui na função list games a mesma coisa, né? Só o usuário logado pode entrar em list games, que é a página games em HTML, né? Então isso aqui cria restrição para botar no código de games lá no HTML, certo? E o listgames.public é a mesma coisa, certo? Vou continuar explicando aqui das funções que eu fiz, né, para o decorrer desse login, do cadastro e da página de acesso restrito. Então, primeiro eu queria falar que eu poderia explicar de novo o CRUD dos jogos, por ser agora de acesso restrito, só que o usuário ele só vai acessar esse CRUD, no caso quem logar, quem entrar no site, só vai acessar o CRUD se tiver logado. Então, tipo, não tem como não estar logado e acessar o CRUD, entendeu? Já é restrito, entendeu? E daí a gente vem para a função de register que eu criei. Primeiro, ele vai pegar os dados, né? Vai armazenar, vai verificar. Depois, ele vai ver se o e-mail já está cadastrado ou não, né? Se é a primeira vez que você cadastra e-mail ou não. Se sim, é a primeira vez, continua, certo? Se não, gera um erro e não continua. Aí ele vai lá, armazena o ID, ele cria um novo ID, né? Na lista, cria um novo usuário, cria a imagem de perfil, depois salva no nosso banco de dados que é o JSON, certo? E daí, depois disso tudo, ele te redireciona de novo para a página de login, certo? E agora, a função login, basicamente ela é a mesma coisa, ela vai pegar a informação que o usuário deixou lá, no caso ele colocou o e-mail e a senha, vai verificar se já, né, se existe mesmo, se já foi criada, foi cadastrado esse e-mail e essa senha, se sim, entra no site, gera o cookie para o usuário, tá dentro do site, né, em tempo real. Se não, gera e-mail senha inválido e depois ele roda um template fora, né, desse loop if para, né, gerar com a variável de erro. Então, tipo, se houver variável de erro, ele vai gerar mesmo assim, entendeu? Vai voltar para o site mesmo assim, né? E aqui é a função de logout, que é você sai do site, vai tá lá, deseja mesmo sair? Sim. E daí ele exclui seu cookie, entendeu? Tá aqui, ó, response.delete cookie, certo? E é isso. As funções que eu criei para o sistema de login, basicamente é isso. Eu criei as funções para fazer o CRUD, né, dos usuários, mas é basicamente a mesma coisa que o CRUD dos jogos, certo? O que importa mesmo é a página de acesso restrito que foi feita com login e eu acabei de explicar aqui para vocês, tá? E agora para terminar aqui eu vou falar um pouco mais sobre route.py, né, como que eu deixei as rotas. Seguinte, aqui no começo, né, eu não mudei muita coisa, deixei aqui o file path e o helper, né, do jeito que estavam. Depois eu adicionei esse def route aqui, que ele redireciona a rota raiz para a página principal, certo? Depois, deixei a função gameverse normal, como ela já estava, né? Criei mais três rotas, no caso a register, a login e a logout, certo? Que conectam com as funções lá no application.py, né? A função register, a login e a logout, certo? E nas rotas que já existiam do CRUD dos jogos aqui, teve só a mudança do quê? Do cookie. Então ele vai verificar se você está logado, né? Se seu login ele está constante no site, né? Então enquanto o cookie estiver existente, certo? Se sim, ele te redireciona para o lugar que você quer, certo? Se não, ele te manda de volta para o site, né? Pro começo, pro site inicial da Gameverse, certo? Isso em todos aqui do CRUD, menos do List Games Public, porque o List Games Public ele é para, né, para todo mundo, então ele não precisa de cookie, né? É tanto para quem está logado, tanto para quem não está logado, certo? E também eu adicionei mais essas três rotinhas aqui, que são as rotas do CRUD do usuário, né? Então dá para você ver a sua conta, no caso User Account, que é aquela paginazinha, o Edit User e o Delete User, que são as duas outras funções, né, que conectam no application.py para fazer o CRUD da conta, certo? E também mostrando aqui só como está sendo armazenado aqui no JSON, né, o nosso usuário, então o ID, e-mail, username, profile image e o hash, né, da biblioteca Bcrypt, né? Toda vez que você coloca a senha lá, cria a senha, ele gera um hash diferente,
certo? Para cada conta.